Tudo bem, gente? Se inscreva, deixe seu like, manda mensagem. Para você que está ligado aqui no A Bola Não Para. Seria importante sua inscrição, seu like. Divulgue o A Bola Não Para aí, sempre com notícias, opiniões do futebol, dos outros esportes, trazendo aí bastidores da ginástica, o ambiente da ginástica. Tem uma playlist completa para você saber o que acontece na nossa ginástica. Infelizmente, condutas ruins de técnicos e treinadoras que deixam marcas físicas e psicológicas nas atletas que tiveram sucesso e aquelas que tentaram e não conseguiram, mas ficaram com marcas. É cada história, olha, gente, você fala, não é possível que isso acontece, e acontece, infelizmente. Mas vamos falar de futebol, vamos falar do Palmeiras, que ontem perdeu para o Novo Horizontino, 2-1 depois de tanto tempo, mais de 40 jogos aí no Paulistão, sem perder aí, o Palmeiras aí perdeu para o Novo Horizontino, que também faz tempo que não ganhava do Palmeiras, muitos anos, e aí ganhou 2-1 na Arena Barueri, com apenas 10 mil torcedores. Tem jeito. E o pior, né? São 10 mil torcedores, uma renda de 400 mil reais, né? Um pouquinho mais, 490 mil reais. Olha o pior. Aí você vai na rede social antes do jogo, o perfil oficial do Palmeiras coloca lá, tanto no Instagram como no Twitter, nossa segunda casa. Meu Deus, eu acho que deve fazer de propósito, não é possível. É que assim, estão querendo empurrar a goela abaixo a Arena Barueri como segunda casa. A Arena Barueri está aprovada. Por mais que o Palmeiras teve, por exemplo, lá atrás, uma campanha vitoriosa na Copa do Brasil, em 2012, né? A Arena Barueri participou dessa campanha. Por mais que o Palmeiras teve alguns resultados interessantes, mas em 2024 teve resultados ruins jogando como mandante na Arena Barueri. Não tem o mesmo impacto que tem o Allianz Parque. Não tem jeito. Não adianta querer falar que é segunda casa, que não tem jeito de segunda casa. Não tem, mas estão empurrando. E aí não gosto que falem em conflito de interesses, porque quem cuida agora da Arena Barueri é o consórcio da Crefisa, da presidente Leila Pereira, né, José Roberto Lamáquia. Não querem, não gostam quando falam que é conflito de interesses. Aí força-se o perfil oficial do Palmeiras, que é o perfil do clube, gente, falar que é a segunda casa. Para mim, acostumado a fazer jogos e acompanhar o futebol, a segunda casa sempre foi quando não podia jogar. O Palmeiras jogava no Morumbi, que teve toda essa celeuma no final, mas que jogou. Quantas vezes jogou no Morumbi? Várias, foi campeão no Morumbi. Quantas vezes foi o Palmeiras? Milhares de vezes. Mas a gente sabe dessa relação que existe de bastidores com o São Paulo. Quantas vezes jogou no Pacaembu, no Paulo Machado Carvalho? Jogou no mesmo 2012, jogou no Canindé. E depois jogou no Canindé já também. Né? Foi no Brinco de Ouro o ano passado. Teve sucesso em Campinas com o público do interior, que tem muitos palmeirenses espalhados para o Brasil inteiro. O interior não é diferente. Então isso de querer empurrar para o torcedor que a Arena Barueri é a segunda casa, já deixa o negócio, o pessoal já fica bravo só de ver a postagem. É só ver as reações. Ah, Fred, você está exagerando. Veja lá, tem muito mais gente que não gostou do fato de se colocar como segunda casa, que não é a primeira vez, do que gente que legal, Arena Barueri e tal. O Abel na coletiva ainda falou que o gramado está melhor do que o do Allianz Parque. O Abel também, tudo bem, você tem que defender o lugar que você está ganhando, trabalhando, mas dá uma, né, acho que tem um certo exagero também, né? Até porque o público não vai. Ele reclamou ontem, o Abel, que teve mais gente na Copinha do que no Paulista. O Palmeirense não abraçou a Arena Barueri. Não abraçou, não tem jeito, mas tenta se empurrar como segunda casa. E aí, claro, os protestos aí contra o Anderson Barros, a diretoria, foram latentes e foram o destaque, né, do jogo depois da derrota. O Palmeiras, é isso que eu falo, que também eles ficam incomodados. O que a gente fala, a gente vira refém do que a gente fala. É óbvio que o futebol é dinâmico, pode se mudar de ideia e tal. Mas o Palmeiras, por diversas vezes na gestão Leila Pereira, foi falado que o Palmeiras não ia fazer loucuras, não ia endividar o clube, né? Então tem aqui, o lema que eu sempre trouxe: bom esportivamente, bom financeiramente. Até 24 anos, chance de revenda, né? Os jogadores são contratados assim, mais do que certezas, apostas, né? E fugir um pouquinho, trazendo o Felipe Anderson, um ou outro, fora da faixa etária esperada, para o Paulinho. Jovem, mas, por exemplo, veio machucado, coisa que a Leila Pereira disse que não contrataria jogador machucado, ainda contratou o Neymar, à época, quando ela falou, e aí trouxe o Paulinho, machucado.
Só vai jogar lá para abril, maio. Então, ou seja, para o brasileiro pensando no Mundial. E aí ela, esse ano, diz que não, vai ser mais agressivo no mercado. E a partir do momento que você fala que você vai ser mais agressivo, o torcedor espera esta, entre aspas, agressividade no sentido de contratações importantes, de peso, para o Palmeiras. Aí você falou em Andréas Pereira, o palmeirense sonhou com o Andréas Pereira, ela já na TNT já deu uma ducha de água fria. Não descartou, mas também não jogou a toalha oficialmente, mas deixou muito claro que não tá difícil. O Fulham nem respondeu. Claudinho, a própria presidente, vai lá na Globo.com, onde é o canal oficial do Palmeiras, né, onde tudo sai na Globo.com, né, tudo é divulgado lá no Globo.com em primeira mão. Ela foi falar, o Palmeiras é maior que qualquer jogador. Ela quis dizer que o Claudinho não acertou. Aí o presidente do Zenit falou que o Palmeiras não era o único, que tinham outros clubes conversando. Aí o Palmeiras mostra as mensagens, não, tava tudo certo, tal. E o que a gente pode apurar também, que o Claudinho, e até o Gustavinho trouxe lá nos Donos da Bola, e eu consegui saber, confirmar o que ele falou, no sentido que Claudinho recebeu uma oferta salarial do clube Al Sadd, que foi o que fez o pré-contrato com o Abel, e aliás, né, é um segredo, hein? Já saiu a decisão da FIFA, o Palmeiras vai arcar com a multa, é o Abel mesmo, segredo, mistério. E o próprio Gustavinho falou, e eu também recebi, ele recebeu uma oferta salarial 3 vezes mais que o do Palmeiras. E o próprio Al Sadd fez uma oferta ao Zenit de pagamento à vista, o Palmeiras ia parcelar. O Zenit, o jogador, 3 vezes mais que ia ganhar no Palmeiras, que já era um ótimo salário. E aí o Zenit ia receber à vista, e o Palmeiras ia parcelar. Não tem como, gente. Por mais que o jogador prometeu que ia acertar tal, o cara tem que pensar na vida dele. O cara pensou no dinheiro, não no futebol. Eu sei que o palmeirense ficou, poxa, mas o cara pensou na grana. O cara não pensou na parte, vou voltar ao Brasil, uma liga competitiva, tal. Não, ele pensou exatamente no dinheiro, né? E não sei se quais de nós, né? É difícil a gente falar pelo que as pessoas decidem, mas será que se você não recebesse uma oferta 3 vezes mais do que você poderia ganhar, mesmo não sendo numa liga tão atrativa, você não aceitaria? Então é fácil a gente falar sem estar vivendo a situação. E aí foi colocado desse jeito, aí o Palmeiras achei que passou um recibo muito grande, sabe? De que quis mostrar pro torcedor que estava acertado, mas ele que não quis. Então isso vai gerando no torcedor, que sempre espera e vem sempre esperando nas últimas vezes, nos últimos anos, grandes nomes, referências para se trazer. Olha, é o Palmeiras de fulano de tal, né? Tem essas referências de nomes importantes, de jogadores individuais que podem ser decisivos, e cria um clima de frustração. E aí vem o Facundo, agora veio o Emiliano, então o Emiliano pagou um pato, entre aspas, porque nas redes sociais criticaram muito a contratação do Emiliano, mas ele não tem culpa. O Palmeiras foi lá buscá-lo na Dinamarca, uruguaio, tem passado na seleção uruguaia, que claro, não é da primeira prateleira, não é a contratação de impacto e nem de mostrar agressividade no mercado. Ele já esteve aqui, 13 jogos no Red Bull Bragantino, mais reserva do que titular, sai, vai embora, gira e volta ao mercado sul-americano, um contrato longo até o final de 2029. Então isso o torcedor vai ficando incomodado, porque se fala isso ao torcedor, se cria expectativa ao torcedor. É claro, e vou deixar bem claro que é época de especulação, o pessoal chuta para tudo quanto é lado e coloca nomes que às vezes nem foram discutidos, exageram, já tá tudo fechado, não sei o que, tem várias manchetes aí, tem site VIP aí que, meu senhor do céu, e que é ruim, porque é mais um campo de trabalho que deveria trabalhar com seriedade, não em caça-clique, de forma até irresponsável em alguns momentos. Mas, e aí fica essa frustração. E aí um 9. A gente sabe que no mercado não tá fácil para um centroavante. Isso é falado por empresários que trabalham no futebol. É uma posição escassa no mundo, não é só no Brasil, na América do Sul. Quem tem, tenta segurar, quem não tem, é concorrente do Palmeiras na busca de um 9. E a Leila falou que não tem no 9, vai com esse que tá aí mesmo, o cara fica mais incomodado ainda. Um outro erro, que Fred, minha opinião, e disse isso já a alguns conselheiros, já fiz uma manifestação pública. Isso do Anderson Barros não dar entrevista
É um erro dele crasso, erro que ele não acordou ainda, que para ele ele não dar entrevista é um erro. Ele tá jogando contra ele mesmo. Porque assim, a função de diretor de futebol parece que é só de contratar. Que ele tem que só contratar jogador. A função dele é essa. Então o cara tem que estar só. A função não é só isso. Só que ele não vem a público explicar para as pessoas. E eu não estou fazendo defesa do Anderson Barros. Pelo contrário, estou fazendo uma crítica. Por quê? Se ele contasse um pouco para o torcedor como funciona, se ele aparecesse em momentos importantes, que nem ontem teve o xingamento no final. Deveria aparecer o Anderson Barros. Não tem que o Abel lá fazer uma defesa do Anderson Barros, quantos títulos ele conquistou, mas ele não fala com a imprensa. Ele não faz, ele tem que aparecer, não é toda hora. Mas ele teria que aparecer para contar para o torcedor e conversar, o torcedor saber. O pessoal não sabe nem a voz do Anderson Barros direito. Porque não dá entrevista. Dá em momento, sabe, com aquela coisinha, sabe, já pronta, preparada. Ah, mas eu prefiro não gosto. Mas às vezes a gente tem que mudar um pouco dos nossos pensamentos para seguir. Hoje é um mercado onde que você se manifestar em alguns momentos, você apaga alguns incêndios, algumas impressões que são feitas sem ter uma conclusão, sem saber o que está acontecendo. E aí vira uma bola de neve. Por isso o Anderson Barros está tão em foco como se fosse um incompetente que não faz nada. E não adianta o Abel vir defender, não adianta a Leila falar, porque o torcedor tá vendo na prática aí. E tá indo tudo na conta dele. Não é certo ir na conta dele só. Ele tem culpa, sim. E uma das culpas é exatamente não falar. Então é essa a dificuldade. O torcedor fica incomodado. Aí o time perde do Novo Horizontino. E o time deixou uma amostra ruim ao final do ano. Perdeu o Botafogo em casa, o jogo do Fluminense foi horrível, né? Que aí fez com que surgisse a informação que a Leila foi no vestiário, deu bronca no jogador. Que eu trouxe aqui a informação, gente. Não é do perfil dela fazer isso. Ela esteve sim no vestiário, mas não foi. Ela conversou com o Anderson Barros, não conversou com os atletas. Ela não ia dar uma espanada no final do ano, no último jogo. Com os atletas ali. Você não pode fazer uma coisa que você pode perder o grupo. Como também, ao citar o Rony, quis cutucar o Dudu, e aí desvaloriza o próprio Rony, colocando ele como se fosse para sair. O Zé Rafael agora a mesma coisa. Mas ficar, vai cumprir o contrato no final. Mas deixa muito claro que tem negociações. Deixa claro que pode ser negociado. Então acho que a condução está sendo feita de uma forma errada por todo mundo que participa desse processo. E o Anderson Barros não falando, cai na conta dele. Cai na conta dele. Que nem a indicação do GI foi do Abel Ferreira, certo? E o GI, gente? O valor que foi gasto no jogador. Mas ele é jovem e tal. Mas o que ele tem mostrado, mesmo sendo jovem, pode ter sido uma aposta errada. Isso não é uma aposta de R$1, de R$10. Não, são de milhões. Claro, investimento no futebol é assim. Às vezes a contratação boa é aquela que dá certo. Né? Às vezes não. É assim, né? A contratação boa é aquela que dá certo. Mas às vezes, sabe, você faz apostas que você, pelo valor que é, você tem que tomar muito cuidado, tem que ser uma coisa muito mais, né? E aí se inventa, tava falando de tal, tá lá na Inglaterra, sabe? Aí coloca, aí quando tá em crise, aí vem a famosa agenda positiva, pro torcedor ficar discutindo outro assunto e esconder um pouco os erros. Todas as gestões do futebol têm acertos e erros. Só que no Palmeiras parece que os erros incomodam muito a quem está à frente. Ficam muito incomodados com as críticas. Aí o Abel de novo volta a falar que, meu último ano de contrato. Toda vez que perde, ele lembra do contrato. Pô, Abel, assim, o torcedor já meio que cansou com isso também, né? Toda hora que é um tropeço, parece que é um aviso, se vocês continuarem assim, já tô indo embora, hein? Vou embora, hein? Não tem, sabe? Então, é óbvio que às vezes há um exagero, um jogo, uma derrota, mas é por todo esse clima criado, essa expectativa gerada, essa forçação de barra em alguns momentos sobre a Arena Barueri, a expectativa de, agora estamos mais agressivos, aprendemos o ano passado. Aí não consegue, não traz, aí fica essa expectativa, frustra o torcedor. Foi que nem aquela lá atrás, o presente de Natal que não veio, até hoje o torcedor aí, cadê o presente de Natal que foi prometido? Não veio. Então tem que tomar muito cuidado, às vezes, sabe, não sou contra que o dirigente não fala, pelo contrário, eu seria maluco eu que reclamo tanto que tá tudo fechado, não tem treino aberto. Eu acho que tem mais a que falar também. Mas eu acho que há um exagero para querer mostrar serviço, se fala coisas que às vezes depois não consegue cumprir, aí gera essa expectativa, gera todo esse clima aí.
Aí não tem boa relação com a organizada emitiu uma nota, fez ontem, cobrando antes do jogo. Aí a torcida organizada tá lá, aproveita, já cutuca, já xinga. Então é isso, fica esse clima todo gerado, e as frustrações. O fulano tá contratando, a gente não tá. E o Mundial como vai ser? Ih, vamos passar vergonha. E vai criando uma bola dinâmica. Depois, quando você for ver, tá incontrolável o negócio. Questionamento do trabalho do Abel já tem de monte. Antigamente, se o Abel falasse, né, que esse microfone era branco, eu falasse, não, é preto, Abel. Não, não é branco, todo mundo ia falar, não, o Abel tá certo. Você tá errado, Fred. Tamanho, né, e por tudo que ele fez, é óbvio, mas tamanho idolatria, que estava exagerada, exacerbada, que estava desvirtuando algumas coisas. E hoje não, existem críticas. Se ele falar que é branco, não, Abel, você tá louco, a gente sabe disso. Então, tem que se pensar muito bem como está sendo tratado também o que é passado ao torcedor. Essa agenda positiva, toda vez que tem um problema, tem agenda positiva, eu trouxe aqui. Só aqui na Bola Não Para vocês viram. Como a oposição gostaria de ver o trabalho o que poderia fazer para melhorar o trabalho da imprensa. A situação não coloca nada, a gestão de Leila Pereira, que é jornalista, não coloca nada de melhoria com a imprensa e só põe sobre a agenda positiva. Pode ver, gente, sobre a reforma da Arena Barueri, foi no Globo.com, quando números para tentar agenda positiva, sempre Globo.com. Ah, Fred, mas outro dia ela falou na ESPN, não, ela só falou na ESPN respondendo ao presidente do Zenit. Porque a primeira manifestação dela sobre a negociação que não deu certo, Claudinha, foi no Globo.com. É só ver aí, gente. Analisem, veja como acontece. Há um erro estratégico de comunicação no Palmeiras. Há um erro estratégico de comunicação no Palmeiras. Tanto da presidente Leila Pereira como do Anderson Barros, que não percebeu o que ele tem que falar. Ele não precisa ser o Alexandre Matos, que está sempre à disposição, que pra gente é ótimo. Ele não precisa ser, a gente não quer que ele seja o Alexandre Matos. Mas ele teria que falar. Em momentos desses, aí ficar só na conta do Abel sozinho lá falando. E aí que também exagera nas defesas também, que o torcedor não quer ouvir. Porque depois ele fala assim, mas ele pede reforço ao mesmo tempo. Ah, mas tem que ter um zagueiro. E quem contrata? Não, ele dá a opinião, ele dá a palavra final, é a presidente, e quem vai lá buscar é o Anderson junto com o pessoal que trabalha com ele. Depois da saída do Cícero, tiver que colocar. Você vê, o Cícero é tão importante, Cícero Souza. Tive já minhas diferenças de opinião do Cícero Souza em relação ao trabalho de imprensa com ele, mas é um cara competente. Tanto é que ele sai e colocar no 3 para fazer a função que ele fazia sozinho. Então, veja isso, gente. Tudo isso tem a estrutura. E assim, o Palmeiras vendeu muito, 1 bilhão, mas gasta 980. Então o torcedor acha que o Palmeiras está nadando em dinheiro. Não, está numa situação muito melhor que os outros anos. Isso é com certeza. Mas até outro dia estava antecipando receita. Na gestão Leila Pereira, antecipando receita de transmissão de televisão, pegando emprestado para aceitar, arrumar fluxo de caixa. Então quando a presidente fala a gente não está atrasando, realmente não está atrasando, mas para não atrasar, tive que pegar, fazer movimentos financeiros para arrumar o fluxo de caixa, antecipar a receita. É que agora, com a entrada de dinheiro de premiação de jogadores negociados, isso dá uma melhor condição financeira. Só que o Palmeiras vende 1 bilhão, mas gasta 980 milhões. Então, você tem encaixe entrando, é um dinheiro que não é o que vai fazer com que o Palmeiras consiga só contratar grandes nomes. Não, vai ter dificuldade. Se for contratar grandes nomes, vai ter que vender alguém, vai ter que fazer algum negócio. É inevitável. E teremos mais negociações de jogadores da base, certeza. O Palmeiras tem feito isso no seu balanço, mostrado que negocia jogadores da base para conseguir fechar o caixa no azul. Tá aí. Isso vem acontecendo. Então eu acho que há uma falha estratégica de comunicação, há um erro de como se fala com o torcedor, se cria expectativas ao torcedor, às vezes sim criada pela empresa de forma errada, para caçar clique. E vocês podem ver aqui na Bola Não Para, não faço isso para caçar clique. Se eu sei, eu sei. Se eu não sei, eu falo que eu não sei, vou procurar saber. Mas há cria-se uma expectativa. Agora vai ser mais agressivo no mercado. E aí vem o Emiliano Martínez e paga o pato. Porque ele não é o agressivo no mercado, ele não é a primeira prateleira. Não é um jogador que o torcedor não tem que ficar pesquisando no Google, né? Quando você tem que pesquisar quem é, você já vê que o cara não é o principal. Eu não tô falando que o cara é ruim.
Mas o cara já chega com uma desconfiança. E um contrato longo, inclusive, né? Ele vai bater 30 anos aí quando acabar o contrato dele, então, né, é de se analisar, é de se pensar também algumas coisas, né? Eu acho que se aceita muito fácil o que é falado, né, da agenda positiva, sem questionamento, sem pensar um pouquinho nos fatos. Então é uma somatória de coisas que culmina exatamente com protestos. Com a relação ruim com a torcida, né? Com essas provocações, a segunda casa. Tem. Então acho que é um erro estratégico de comunicação e por isso que há ruídos e críticas ao Palmeiras. Vamos ver a sequência, né? O Palmeiras tem muita condição, o Abel vai girar a equipe de novo para a sequência do Paulista para a gente ver o que vai acontecer na sequência da competição, mas o Palmeiras tem totais condições de classificar, não ter dor de cabeça e avançar para a próxima fase para tentar lutar pelo tetracampeonato do Paulistão. O torcedor está esperando mais reforço, mas pelo discurso da Leila aí no último sábado, não dá para se esperar tanta coisa assim daquilo que se esperava do que foi falado, que eram contratações de impacto. É isso, gente. Se inscreva, deixa o like, manda mensagem, participa aí. Estou guardando a sua participação aqui no Bola Não Para, nas nossas lives. Sempre importante. E deixe sua opinião aí também. Tá legal? Um abraço para vocês.